Abra a tua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo, no capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo a quem? Aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, deixa eu colocar aqui na tela, que eu achei que estava aqui já, né? Opa, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Abra comigo para a gente aí hoje estar estudando esse capítulo da carta aos Coríntios. Paulo começa falando aqui sobre imoralidade. Uma imoralidade, preste atenção, diz Paulo, que não havia nem entre os pagãos. A imoralidade era tão grande que o desrespeito era entre família. Alguém de vocês possui a mulher do seu pai, se relaciona com a mulher do seu pai. E olha o que o Paulo fala, a imoralidade entre vocês, ela não ocorre nem entre os pagãos. E vocês estão orgulhosos. E Paulo, hoje eu vou falar sobre família para pertencer, hoje eu vou falar sobre comunhão. Olha o que Paulo fala. Vocês deviam estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. A igreja, ela tem a marca, a característica da comunhão, mas a igreja, ela não pode tolerar aquilo que é o pecado. O próprio apóstolo Paulo fala, eu já condenei aquele que fez isso, como se eu estivesse presente aí no meio de vocês. E aí, então, ele vai falando sobre a necessidade da igreja, a família da fé, ser pura. E parece que havia um orgulho na questão do pecado. Ele fala sobre essa questão do orgulho diversas vezes. E no verso 7, Paulo usa a metáfora do fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de pecado estraga. Atinge toda a igreja. Livrem-se do fermento velho, para que vocês possam ser massa nova, sem fermento, em Cristo Jesus. E no verso 9, mais uma vez Paulo fala, não se associem com pessoas imorais. Aí, verso 10, ele diz assim, eu estou dizendo isso, não é para vocês se isolarem do mundo, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Mas vocês não devem se associar com aquele que se diz irmão, mas permanece na imoralidade. Ou seja, Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E o que deve ser julgado não é o de fora da igreja, esse deve ser amado. O que deve ser julgado é o de dentro da igreja. Deus vai cuidar dos de fora, diz Paulo. E ele termina o capítulo 5 com uma determinação que causa até, assim, uma questão de apreensão. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Que coisa séria. Que coisa séria a preocupação de Paulo aqui com a igreja de Corinto, com aquilo que era o pecado da igreja de Corinto. Uma coisa é certa, querido, nós não estamos livres de pecar. Mas a permanência, guarde essa frase contigo, a permanência contumaz no pecado, ela indica uma condição de burrice espiritual, de teimosia espiritual. A graça, ela deve ser estendida ao pecador arrependido. Mas o padrão da imoralidade, quando a pessoa entende que aquela imoralidade é algo normal na vida dela, faz com que a porca lavada, ela volte ao próprio vômito. E o que Paulo fala? Que nós vamos prestar contas a Deus. Tem um alerta de Paulo aqui. Tem um alerta de Paulo à liderança da igreja na questão da firmeza, no trato com a firmeza para preservar o restante do rebanho, uma vez que a pessoa ela está aberta, está envolvida numa condição aberta de transgressão à lei de Deus. É zelo, é cuidado. A igreja, ela deve refletir o caráter de Cristo. Pense nisso.
Será que eu, como igreja, eu tenho refletido o caráter de Cristo? Será que, como igreja, eu tenho manifestado a glória de Deus? Eu me lembro, na minha adolescência, eu estudei inglês e havia um texto que falava que uma pera podre, ela estragava as outras, todas as outras. A rotten pear spoil all the others. Era uma frase mais ou menos assim. Uma única pera estragaria todas as outras. Por quê? Porque vai passando, a podridão daquela pera vai passando para as outras. E essa pera podre é justamente o pecado. Quando nós olhamos aqui para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós temos aqui princípios que podem nos ajudar a reagirmos àquilo que é uma influência nociva na nossa vida. Havia uma condição de pecado e a igreja não estava nem aí. Uma condição de pecado na vida sexual, mas poderia ser no caráter, no roubo, na violência, seja lá no que for. Aqui em 1 Coríntios 5, parece que lendo se entende, é que um dos membros da igreja de Corinto havia cometido um pecado sexual com aquela que era sua madrasta. Eu imagino que seja a sua madrasta, quando Paulo ele fala aqui no capítulo 5, eu quero imaginar que seja isso, né? A mulher do seu pai, porque não fala aqui que seria a sua mãe, fala a mulher do seu pai. Então eu imagino que fosse aí a sua madrasta. E olha como é sério, 1 Coríntios 5:2, o pecador deveria ser tirado do meio deles. Uma medida deveria ser tomada. Além de levar em conta aquilo que era a seriedade da transgressão, a liderança deveria tomar justamente o cuidado com relação àquilo que era a condição de arrependimento do pecador, cuidar do pecador e também proteger aqueles que estavam envolvidos diretamente ali com a situação. O cuidado deve estar presente. Mas quando a pessoa permanece e insiste na questão contumaz do pecado, aí então não dá para você arriscar os outros por causa daquela pera podre. É aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios que Paulo usa a ilustração, a analogia com o fermento que faz o pão crescer. Mas é o mesmo fermento que faz o pão crescer, que faz com que o pão adquira mofo. Porque aquela substância do fermento, ela é viva. E mesmo depois de assada, ela continua ali trabalhando. Então, olha que coisa interessante, o fermento que faz crescer é o mesmo fermento que faz mofar. Então, muitas vezes, não, olha, nós não podemos porque isso, porque aquilo, porque se disciplinar, se tratar. Fulano vai se afastar da igreja, fulano precisa ser cuidado. Fulano precisa ser tratado em amor. Fulano precisa ser cuidado para que o fermento presente na vida dele não venha contaminar os outros. E aí você tem aqui do verso, no capítulo 5, do versículo 9 ao verso 11, as direções de Paulo aqui com a questão da associação, para não nos associarmos com aquele que peca. E aí é interessante porque como é que eu vou fazer se eu preciso alcançar o mundo? Com aquele que peca dentro da igreja. Então, Paulo não está falando do mundo, Paulo está falando justamente de dentro da igreja. Não porque eu sou bom demais. Não. Sabe? Não porque eu não sou bom demais para com eles.
Porque eu preciso ajudá-los. Eu preciso ser um padrão que traga mudança na vida deles. Justamente por isso. Apenas para isso. Então, nós temos essa responsabilidade. A responsabilidade do cuidar, do tratar, do preservar, não é só da liderança. É de cada membro, é de cada um de nós. Um dia, eu caí e um caco de vidro entrou aqui na minha mão porque quebrou um copo e eu caí sobre o copo. E durante muito tempo, eu sentia aquele caco de vidro na mão e aquilo me incomodava. Era algo muito estranho. Um dia, o caco de vidro saiu para fora. Quem expulsou o caco de vidro não foi o meu cérebro, não foi o meu coração, foi a própria palma da mão. Sabe o que eu estou dizendo? É o cuidado do corpo. É o cuidado do corpo. Não dá para esperar que a liderança resolva todas as situações, o cérebro. Não dá para esperar que a diretoria, o coração resolva tudo. Eu, como membro, preciso também cuidar. Essa é uma responsabilidade nossa. Hoje, às 10 da manhã, eu vou falar sobre a questão de estarmos juntos, que é uma coisa que toca o meu coração ao ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A preocupação de Paulo era essa, que a igreja permanecesse unida. Ele mesmo queria estar com a igreja, mas não podendo, ele queria que a igreja permanecesse unida. E é por isso que ele cuida, que ele trata, para que o pecado não trouxesse a desunião sobre a igreja. Esteja conosco.